da Rádio Clube e depois permaneci durante um bom tempo com a rádio, participando, colaborando, e um período que me marcou muito a minha vida todinha foi a Rádio Clube. Tem muita história para contar. Se eu fosse contar todo esse período de convivência que tive com o Nabi, nós ficaríamos aqui dias e dias para narrar. Ontem nós fizemos uma ordem cronológica aqui, a qual tivemos aí mais de 22.360 programas radiolar na história. Então, foi assim, você precisaria de mais 22 mil programas desse. É verdade. Miriam Reis, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a toda a bancada. Falar de Nabi é falar de coração e alma. Se eu sou a Miriam Reis aqui, é porque eu tive uma oportunidade na vida de poder conviver com o seu Nabi, com o Ricardo, com o Maurício, com você agora. Mas eu tenho uma história muito, cada um é uma história. E tá aqui hoje é muita emoção mesmo, sabe? E relembrar tudo que eu já fiz na cidade de Guaxupé, tem o seu Nabi. Tudo tem o seu Nabi. Tudo tem o dedinho dele, né? Tem, porque a minha família foi dona da padaria São Judas, e lá no comecinho o seu Nabi buscava parceiros, amigos, para entrar aqui na Rádio Clube e acreditar na potência que hoje é. Agora, lá atrás, gente, é difícil mesmo, sabe? Então, a padaria São Judas, ela virou mais do que parceira. Me trouxe para cá, junto com meu pai, se tornou amigos, sabe? Então, como o Capitão Barbosa falou, é muita história. Mais um companheiro de longa jornada, Paulo Júnior. Uma boa tarde para você, Rafael, boa tarde para o Ricardo, pessoal aqui da bancada, para o meu grande amigo, o Capitão Barbosa, para Miriam Reis aqui ao meu lado. Eu tenho 50%, viu, Barbosa? Se você trabalhou 60% com o seu navio, eu trabalhei 30%. Então, a gente até deixa de ser um parceiro, de ser um colega de profissão, de radiodifusão, a gente passa a fazer parte da família, porque eu considero da família Zayat, porque o que eles me projetaram no rádio, o seu Nabi Zayat, quando eu cheguei aqui, eu tinha medo de chegar perto do microfone, há 30 anos atrás, então era aquela tremedeira, aquela coisa de quem não tem costume com o microfone. Então, ele realmente me projetou aí no meio esportivo, como comentarista de futebol, fazia reportagem no campo, depois passei a ser narrador juntamente com o meu companheiro Barbosa, revezando as partidas aí de Campeonato Mineiro e tudo no futebol. Então, eu sou muito grato, tenho uma gratidão enorme por tudo hoje o que eu sei, por tudo que eu aprendi dentro de uma rádio, como que funciona, como que você tem, né, que se portar diante de um microfone, de você fazer uma pergunta numa entrevista, que nós fizemos demais na Expo Agro, né? Todos esses artistas renomados de nomes, todos com os ensinamentos funcionais. Passaram todos eles aí na minha mão, fazendo reportagem, entrevistando. Então, tudo isso aí veio, né, com o seu Nabi sempre falando, faz assim, faz daquele jeito, assim fica melhor. Então, só tenho a agradecer, Rafael, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar dentro deste horário aqui, que é um horário nobre do rádio brasileiro. Muito obrigado. Bom, Ricardo Zayat, não é fácil a gente entrar nesse horário, falar um pouco mais sobre a história dele, é o que a gente comentou ontem, ao longo aí de mais de 22.367 programas radiolar. Boa tarde. Boa tarde, Rafael, Miriam, Paulinho, Barbosa, Henrique.
Faltam palavras, é difícil a gente conseguir aqui, porque, olha, ontem a gente comentou isso, que só a gente tem muita história boa e tudo que a gente olha aqui tem ele. Tudo é ele, ele participou nessa breve abertura de programa, onde a gente chamou cada um desses amigos que aqui estão. Temos só passagens boas e a gente tem muitas pessoas que mandando mensagens aqui, inclusive áudios que a gente recebeu de ex-companheiros de trabalho dele, e conforme o pessoal falou aqui, pessoas que se tornaram da família, né, Ricardo? Eu pensei muito para vir aqui, sabe? Tentei escrever alguma coisa, não consegui escrever uma linha. Porque falar do meu pai, eu acho muito difícil. Eu tenho 57 anos e desde 1978 eu tô colado com meu pai. Eu acho que a minha vida é a vida do meu pai. Tudo que eu sei, tudo que eu faço, eu penso nele. E assim, eu acho que muita gente me falou que uma lenda não morre. E eu acredito nisso. Eu não consigo falar que meu pai morreu. Isso é uma coisa muito pesada. E eu não vim aqui para chorar. Eu vim aqui tentar falar um pouco sobre ele. Essa rádio, a história dele. Cada pessoa em Guaxupé tem uma passagem com ele. Eu fui buscar comida agora há pouco, um senhor chegou para mim e falou assim: nossa, o seu Nabi morreu. Falei, pois é. Falei, eu gostava demais dele. E uma das coisas que a gente percebeu durante a cerimônia do velório, eram muitas pessoas que chegavam até o caixão e ali faziam uma oração, colocavam a mão sobre a mão dele, sem olhar pra gente, só falava com ele: seu Nabi, o senhor me ajudou muito, sou muito grato, sou muito grata ao senhor. Que muitas vezes a gente nem sabia quem eram essas pessoas, né? Não. As pessoas entravam, se despedia dele e ia embora. E esse legado, essa forma que meu pai viveu, de conversar com todo mundo, de cumprimentar todo mundo, eu acho que isso conforta um pouco. Esse peso da perda, ele é dividido hoje com milhares de pessoas. O nosso sentimento de perda, eu acho que é o sentimento de perda de muita gente. E eu não vou ficar aqui. Maria Amélia Choeire mandou uma mensagem ontem. Eu achei que ela foi muito feliz na colocação dela, onde ela disse que o Nabi era da família de todo mundo. Ele fazia parte de todas as famílias, não era só da nossa. E eu acho que o papai preparou. Eu acho que ele preparou a passagem dele. Ele viveu a vida que ele quis viver. Ele teve as amizades que ele quis ter. Uma pessoa chegou em mim e falou assim: o Nabi era amigo do meu pai, é meu amigo e amigo dos meus filhos. Porque ele passou essas gerações. Então eu acho que a gente viveu um período de 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses,
com o meu pai preparando a cada dia a partida dele. Só que a hora que isso acontece, que você vê aquela situação, é um tsunami, é uma avalanche de recordações, é uma avalanche de sentimentos e você fica ali meio sem sentido, sem chão, sem tudo. Mas ele não merecia sofrer. Meu pai foi uma pessoa que só fez o bem. Volto a dizer, não vou ficar aqui falando bem dele, porque é uma situação estranha eu como filho ficar elogiando meu pai. Mas é isso, eu acho que importante essas homenagens. Volto a dizer, eu tentei escrever, não consegui. Pela primeira vez escrevi tanto e comecei a escrever sempre pedindo a inspiração do Khaled, porque o meu pai falava para mim, tem que fazer uma nota para tal coisa. Ou era uma formatura, ou era um casamento, ou era um nascimento, ou era uma morte. E eu sentava na máquina de escrever e eu falava, Khaled, me ajuda. E assim começou a sair. Mas ontem eu tentei e não consegui escrever. Você está falando do Khaled, a gente tem um áudio aqui que a gente poderia até abrir este horário com ele, que é um áudio enviado pelo Caetano Cury. Nosso companheiro, neto do Khaled, faz parte da nossa família também, e a gente abre esse horário também com ele aqui. Vamos escutar o áudio do Caetano Cury. Mais ou menos nos anos 40, nos anos 50, Deus estava precisando de alguém para dizer para as pessoas quem que havia morrido ou quem iria morrer em Guaxupé. Aí ele chamou um radialista que estava começando, que era o Nabi Zayat, e falou para ele, ó, todo mundo vai morrer, só você que não vai morrer, você vai ficar para sempre, pela eternidade, anunciando a morte das pessoas aqui em Guaxupé, tudo bem? Aí o Nabi pensou, falou, uai, será que é uma boa ideia? Não vai ser meio triste não falar da morte das pessoas? Aí Deus falou, não, vamos fazer o seguinte, você também fala os aniversariantes. Você fala o nome de quem vai fazer aniversário todo dia. Ah, aí já tá melhor, o Nabi falou. E posso tocar umas músicas também? Pode. Pode ser Nelson Gonçalves. Eu nem sei se tinha Nelson Gonçalves naquela época, mas fingi que tem Nelson Gonçalves. Pode ser Nelson Gonçalves? Pode ser Nelson Gonçalves. Posso ler o santo do dia também? Pode, adorei essa ideia, respondeu Deus. Pela eternidade, sim. E que hora vai ser o programa? O Nabi perguntou. Deus falou, olha, pode ser mais ou menos na hora do almoço, por aí. Eu não vou almoçar? Não, almoça depois do programa. E dito e feito. Começou a fazer o programa. Aí o Nabi logo começou a ter umas dúvidas, mas eu também vou ter que anunciar o nome dos bicos de luz. E Deus falou, também tem que falar o aniversário dos bicos de luz e as notas de falecimento também. Pra quem não sabe, bicos de luz, bombas de parede e ananás ou ananases são os termos que o Nabi usava para se referir às pessoas que ele não ia muito com a cara. Até dos bicos de luz eu vou ter que falar o aniversário também dos bicos de luz. Deus respondeu, tá bom. E assim foi. Aí passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos. E lá estava o Nabi Zayat todos os dias, de domingo a domingo, todo santo dia, falando o santo do dia e as notas de falecimento. E os aniversariantes também, sempre na hora do almoço, almoçando depois das 3 da tarde. O Nabi era onipresente, estava em todas as casas ao mesmo tempo, em todos os corações também ao mesmo tempo, falando da morte e celebrando a vida, por isso ele era tão importante. Estava presente na vida e na morte das pessoas. Passaram 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70 anos. E o Nabi lá, firme com seu propósito. E as pessoas já até começavam a espalhar essa notícia de que realmente o Nabi seria eterno. E seria mesmo, até que Deus pensou melhor, viu que o Nabi já estava há muito tempo trabalhando naquela sua missão, viu que ele tinha anunciado a morte de todos os velhos amigos, de muitos familiares, de muitas bombas de parede também. Aliás, dizem que o Nabi acrescentava um da Silva na frente do nome de quem já tinha morrido, quando essa mesma pessoa aparecia na lista de aniversariantes por engano. Aniversariando hoje, José Carlos Assunção Batista. Aí ele lembrava que o cara tinha morrido e colocava da Silva.
Dizem que é verdade, mas só Deus sabe que é verdade. Bom, falando em Deus, Deus uma hora se deu conta que o Nabi já estava há 70 anos ali firme na sua missão e falou: ó, missão cumprida, vai. O Nabi não precisa ficar aqui para sempre. Ele já fez muito, muito, muito. Ele já conquistou a imortalidade. Sim, ele já conquistou a imortalidade porque ele vive no imaginário do povo. Ele já se tornou eterno. Então Deus fez uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele mesmo em pessoa, esse ele com E maiúsculo, ele mesmo em pessoa, em carne e osso, Deus, pegou o microfone, ele próprio, pediu pro operador de som diminuir o volume da música, tirar o som de fundo e anunciou nota de falecimento. A família de Nabi Zayat participa do seu falecimento e convida parentes e amigos para o seu sepultamento e etc. Foi uma tristeza muito grande na cidade inteira. Afinal, todo mundo achava mesmo que o Nabi seria eterno. E logo vieram os comentários, as lembranças e as sugestões de homenagens. Tem que ser nome de praça, disse um. Não, tem que ser nome de avenida. Vamos mudar o nome da Conde Ribeiro do Vale para Avenida Nabi Zayat. Outro falou: não, isso é pouco, tem que mudar o nome da cidade. E cá entre nós, eu acho que o Nabi tá pouco se importando para tudo isso. Porque nessa hora ele deve estar bem satisfeito, descansando em paz, num lugar onde só toca parabéns a você, onde é aniversário todo dia, onde não existe nota de falecimento e onde ele não tem que encontrar com nenhum ananás, nenhum bico de luz e nenhum bomba de parede. Tá aí então a mensagem do nosso companheiro Caetano Cury. Realmente, é uma mensagem que fala um pouco da vida do seu Nabi, né, Capitão Barbosa? Realmente retrata aquilo que foi o Nabi, que pra gente permanecerá eterno, né? O grande mestre que nós tivemos na nossa transitória aqui pela Rádio Clube. Ricardo, o Caetano cita uma passagem aqui que eu acho que ele foi muito feliz nela. Que uma hora dessa o Nabi tá pouco se importando com essas coisas. Nunca importou. Mas é legal ver que todas as homenagens que ele recebeu em vida, né? A gente comentou isso, né? É importante, tem uma música até que fala isso, né? Me dê flores em vida, o carinho é a mão amiga. O reconhecimento da vida e do trabalho dele foi feito em vida. E eu acho que isso conforta a gente. Ele ficava completamente satisfeito com isso. E às vezes ele falava: puxa vida, por essa eu não esperava. Quando eu recebia uma homenagem, um convite, por essa eu não esperava. E assim, eu acho que os últimos dias de vida do meu pai, eu pensava muito como que seria a chegada dele no céu. Porque ele falava pra mim, meus amigos morreram todos já. O único que tá aqui, da minha época, é o Zé Cabeceira. O seu Zé Marques. Aí eu pensava, puxa vida, quando ele chegasse no céu... De onde partiria a festa, né? E qual seria o primeiro fumo que ele ia levar quando chegasse no céu? Do Khaled. Khaled ia falar pra ele: puxa vida, mas você demorou demais pra vir. Tava com saudade de você. Eu acho que a gente só tem que reverenciar, ter lembranças boas. É o que você fala, não é fácil entrar aqui, olhar dentro desse vidro e não ver ele sentado ali, almoçando, separando a metade da comida, né, Henrique? Verdade. Ele começava a almoçar, ele já separava metade da comida que vinha para ele repartir com alguém. E era o Henrique, era a Tati, quem mais? A Denise, Angélica, Thalita, Emanuel. Todos eles gravaram mensagens aqui, velho. Não tá fácil. Só que eu tentei não ouvi-las antes.
Também. Porque assim, eu... Pra não chorar umas vezes. Não, e eu falei, eu vou ouvir, pelo menos eu vou preparado. Aí o primeiro que eu ouvi, eu falei assim, eu não vou ouvir antes. E assim foi. Mas eu acho que é isso, maior família que existe hoje é a família Zayat. Porque eu acho que cada um que passou por aqui tem o Zayat no sobrenome. E... cara, eu sou muito grato por Deus ter me colocado nessa família e por ter me tornado o homem que eu me tornei, espelhando no meu pai, tentando imitar ele no gesto. Ele me ensinou a fazer barba com barbeador elétrico, porque ele nunca fez com gilete. Então hoje, cada vez que eu tô me barbeando de manhã, eu tô conversando com ele. Nós estamos, inclusive, recebendo várias mensagens aqui, temos que colocar no ar aqui. Recebemos uma mensagem da Denise e ela mandou um áudio também, né, Henrique? Manda pra cá, a gente vai colocar o áudio dela no ar. Ela, inclusive, diz aqui, um horário de almoço cheio de emoção, muito especial. Quantas lembranças e quantas histórias incríveis. Esse áudio do Caetano e as falas do Ricardo me deixaram em prantos. Linda homenagem lá do céu, o Sr. Nabi está orgulhoso e feliz pelo dever cumprido. Temos o áudio aqui dela também, nós já vamos colocar, aproveitando a participação dela, a gente já coloca o áudio, na sequência a gente já emenda com o osso pra gente dar uma respirada aqui dentro, porque senão vai ficando difícil. Olá, Rádio Clube, olá, ouvintes. Olha, é difícil gravar essa mensagem, viu? Como não lembrar do seu Nabi nesse horário? Radiolar era o horário nobre aí da Clube, né? É muito difícil gravar essa mensagem falando sobre o nosso mestre Nabi Zayat. Seu Nabi foi uma pessoa que me inspirou muito. Desde criança, né? Cresci ouvindo rádio junto com meu avô, junto com a minha família e sempre ouvia Nabi Zayat nas suas ordens, radiolar. A gente ficava naquela expectativa para ouvir nosso nome, né? No horário dos aniversariantes. Realmente é uma pessoa que vai fazer muita falta, já está fazendo muita falta. E não tem como falar de comunicação, falar de rádio e não lembrar do nome de Nabi Zayat. Não tem como, é impossível isso. Quando a Rádio Clube me contratou, eu me senti lisonjeada, muito orgulho, muito feliz, porque eu ia trabalhar do lado de um dos maiores nomes da comunicação, não só de Guaxupé, Minas Gerais, mas do Brasil, né? Como o Emanuel, nosso amigo locutor, nosso amigo de profissão fala, não existe TV sem Silvio Santos, assim como não existe rádio sem Nabi Zayat. Então ele é uma pessoa que vai ficar eternamente gravada, marcada em nossos corações, na nossa memória, na nossa história, na história da comunicação e do rádio. Trabalhar com o seu Nabi foi incrível. Muitas histórias, contava muita coisa da vida dele, né? Das experiências no rádio, as histórias dos cantores que ele levava na cidade, né? Aqui em Guaxupé. Coisas da vida dele também. A gente ficava horas sentado na cozinha da Rádio Clube conversando aos sábados, ele contando as histórias. Eu adorava ouvir aquelas histórias dele. Ele me ensinou muito, me ensinou a gostar de Orlando Silva, me ensinou a gostar de Nelson Gonçalves, entre outros muitos cantores que ele admirava. Ele me ensinou a gostar e conhecer, né? Porque até então eu conhecia por nome, mas eu só fui ter aquela imensidão das músicas maravilhosas que o seu Nabi gostava aí na Rádio Clube, no Radiolar. Teve muita bronca, eu e o seu Nabi a gente discutia, brigava de vez em quando, puxava minha orelha, artista, não é assim, artista, para com isso, artista. E era assim, brigava com a gente por causa da modulação. Quem trabalhou na época, Angélica e Henrique lembra, né? Toda hora uma modulação, fazia o dedinho, tadinho. Seu Nabi, eu admirava ele também por uma coisa singular,
que só ele tinha. Todo dia depois do almoço, ele separava migalhas de pão para jogar para os passarinhos. Os passarinhos todo dia já ficavam esperando ele na janela, porque sabia que o Sonabi ia lá jogar as migalhinhas de pão dele. Ele era muito generoso nesse sentido. Ele não cuidava não era só dos animais, mas também dos amigos, né? Dos companheiros aí. Toda vez que chegava o almoço dele, ele separava ali um pedaço da mistura e deixava pra gente. Falava assim, artista, esse aqui eu guardei especialmente para você. O Sonabi é uma pessoa excepcional. Eu fico emocionada de lembrar dele, porque ele marcou muito, muito, muito a minha carreira como locutora, marcou minha vida, muitas histórias, muita coisa que aconteceu, e eu sinto muito pela perda do Sonabi. Vai fazer muita falta, realmente, eu não canso de repetir isso, porque ele faz falta sim. Eu senti saudade dele todos esses dias que eu estive longe, e agora eu vou sentir assim como o Guaxupé inteiro vai chorar e vai sentir a falta do Nabi Zayat. Eu deixo aqui o meu abraço, meu conforto, meu agradecimento à família Zayat, ao seu Nabi que está lá no céu, está do lado de Deus. Meu agradecimento por ele ter me ensinado tanto, por ter criado essa admiração tão grande pelo rádio. Eu comecei no rádio muito nova, eu tinha de 15 para 16 anos, comecei com Caetano Cury na rádio comunitária, e quando eu fui para a Rádio Clube, eu vi o brilho no olho do Sonabi. Eram anos de história, 70 anos de história na época, né, de Rádio Clube. Era um amor incondicional que ele tinha pelo rádio. E esse amor ele transmitiu para nós, para todos os locutores, todos os colegas de trabalho. A gente vai levar esse legado dele para sempre. E esse exemplo, esse amor que ele sempre teve pelo rádio, é o amor que vai permanecer eternamente em nossos corações. Então fica o meu agradecimento eterno pelo seu Nabi, por tudo. A família Zayat, muito obrigada pelo espaço. E é isso. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Pois é, Capitão Barbosa, temos algumas passagens, algumas não, várias, daria pra gente montar realmente mais um roteiro para uns 22 mil programas. E muitos deles você esteve presente. Tem alguma passagem, alguma história com o seu Nabi que não pode deixar de ser exibida nesse momento? Olha, primeiro o meu nome, que foi ele quem colocou, Capitão Barbosa. Fazia programa aqui na rádio, Zé Machado faleceu e eu assumi o lugar dele e precisava colocar o nome do locutor. Na época, a música sertaneja não era muito bem visto, falar em música sertaneja era meio caipira na época, então não tinha por aqui muita música sertaneja. Aí o Nabi falou, nós vamos colocar o nome nele aqui, vai ser Barbosa, vai ser Antônio, vai ser Antônio Magri. Aí lembrou que na Rádio Bandeirante de São Paulo tinha o Capitão Barduino, que fazia o programa às 5h30 da tarde, na beira da Tuia, com Tunique e Tinoco. Aí ele falou assim, na Bandeirante tem o Capitão Barduino, nós vamos ter aqui o nosso Capitão Barbosa. Me batizou Capitão Barbosa, ficou a marca registrada, que eu levo com muito orgulho de ter tido esse pseudônimo. Foi uma das coisas que marcou muito a minha vida. Desde lá de cima da Rádio Clube, essa convivência aí que a gente tem muita coisa para aprender. O Nabi foi um mestre, um professor, um amigo, foi realmente uma pessoa que a gente tem o prazer de conviver. Quanta coisa boa ele nos ensinou, a maneira amável do Sírio poder comunicar com as pessoas. Muitas vezes a gente toma uma atitude drástica e ele, por exemplo, falava, olha, não é assim que se fala não, vamos com calma, uma maneira dócil de conversar, convencia as pessoas com muita categoria e muita amizade. Foi assim que eu aprendi muita coisa com ele aqui todo dia. Ele chegava aqui na rádio para fazer o programa Radiolar,
entrava aqui, já ia apagando a luz e falava, vocês são sócios da CEMIG? Certo? E assim por diante, a gente convivia com ele muito. Carnaval, futebol, foi marcante realmente a convivência. Desde lá de cima, a minha convivência com ele na rádio, nós começamos, por exemplo, o meu casamento surgiu aqui na rádio. Dentro da rádio? Dentro da rádio. E como é que começou sua história no rádio? Foi com o dedo do seu Nabi também ou não? Eu tinha muita vontade de trabalhar em rádio. E dizia o nosso saudoso Tião Romero, batia a mão na minha cabeça e falava assim, que eu tinha a cabeça meio chata, falava assim, que a minha mãe falou assim, você ainda vai trabalhar na Rádio Clube, entendeu? E eu, desde o programa de auditório lá de cima na rádio, eu frequentava a Rádio Clube. E tive aquela vontade. Lá em cima, eu e o companheiro Valdemir Camargo, nós ensaiávamos no estúdio, na parte de baixo da rádio, ficamos lá um mês treinando os casulos, que chamam aquele texto de propaganda, para a hora que chegava, você está na hora de entrar no ar. Você pode entrar no ar. Um dia eu estava treinando lá na Rádio Clube, não tinha ainda autorização para entrar na rádio. Coincidentemente, os locutores ficaram doentes, não tinha locutor, e eu acabei entrando, fazendo o programa às suas ordens. E daí por diante, liguei para minha irmã, olha aí, vou falar na rádio. Aí comecei e ficamos aí até esse período. Mas é uma convivência extraordinária, que todos que passaram aqui saíram. A rádio é um aprendizado, é uma escola. Todos que passaram daqui levaram aqueles conhecimentos de Nabi Zayat e Khaled Khoury na vida. Paulinho, teve ensinamento pro seu lado também, né? Como é que foi o seu começo aqui na Rádio Clube com o seu Nabi Zayat? É muito ensinamento, viu, Rafael? Conforme o Barbosa falou, em 70 anos, você imagina quantos funcionários, quantas pessoas não aqui estiveram e aprenderam com o seu Nabi. Eu comecei, Rafael, conforme eu já frisei, meu sonho era trabalhar em rádio. Quando eu vi alguém com microfone, na época da esportiva, aqueles radialistas que vinham de fora, principalmente o pessoal aqui da Rádio Clube, do Khaled Khoury narrando jogos, então eu ficava ali ouvindo com aquela vontade, né? Puxa vida, mas é tão difícil, será que um dia, né, eu vou conseguir empunhar um microfone para falar em rádio, né? Então era um sonho de criança. Agora, a gente aprendeu muito, porque quando eu aqui cheguei, eu fui fazer reportagem de campo, né? Trabalhar naquela época, né, Barbosa, aquele sacrifício, puxar 50 metros de fio para lá, para cá, esticar fio, né? Não existia o microfone sem fio. Então, fui trabalhar em cobertura aí do futebol. Então, foi muito difícil para mim no começo. Então, o seu Nabi sempre chegava, olha, você está falando perto do microfone, você fala um pouco mais devagar, você está muito apavorado, né? Assim fica muito, pega mal aqui, a sua voz chega estridente. Então, toda vez terminava a transmissão à tarde, ele ficava esperando a gente aqui já para falar, olha, não foi bem nisso, procura melhorar, não é, Barbosa? Então, nesse ponto, ele era muito rígido. Sempre em busca da perfeição. Até agradeço por isso. E a gente, é claro que ninguém é perfeito, mas a gente vai procurando corrigir certas coisas, então você vai melhorando com o tempo. Então, eu devo tudo a ele, uma gratidão enorme. Eu tenho uma frase, Rafael, que desde criança, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu trago ela dentro do meu coração desde criança. Ela fala o seguinte: o homem só é eterno quando o seu trabalho permanece. Então, e que trabalho do seu Nabi Zayat, vai permanecer pro resto da vida, sem dúvida alguma. Ô Henrique, eles estão falando ali do começo no rádio, uma certa dificuldade. Com você, o começo foi um pouco diferente, foi mais fácil, hein? Foi bem mais fácil, viu, Rafa? Com a tecnologia nos ajuda muito hoje em dia, né? Mas também tive o prazer de ajudar o seu vô, né? O seu Nabi no Radiolar, fazer a sonoplastia do Radiolar, que por um acaso, né? A primeira vez que eu fiz a sonoplastia do Radiolar foi porque faltou funcionário, né? O pessoal que na ocasião que tinha que vir fazer o Radiolar não veio. Seu Nabi falou, artista, hoje vai ter que ser você.
E a gente fez fiz o Radiolar com ele naquela ocasião, né? E ele virou pra mim depois, no final do programa, e falou assim: eu vou te treinar, a gente vai fazer o Radiolar todo dia juntos agora. E assim foi, né? A gente fez diversas edições do Radiolar, de Uma Melodia e Dois Intérpretes, e também do popularíssimo programa Suas Ordens aos domingos. E nessas jornadas todas, né, pude aprender muito com ele. Cada novo dia com ele aqui dentro da emissora era um novo aprendizado. Ele tinha uma nova história para contar pra gente, né? E ele, como foi esses 70 anos dele à frente à Rádio Clube, e ele sempre contava com os olhos brilhando, com uma alegria e uma satisfação muito grande. E ele, com os 90 anos dele aqui dentro, e a gente via ele com muito amor e com muita energia para fazer aquilo que ele sempre amou, que foi rádio. Ricardo, é gostoso, né? Ver várias faces da mesma história, todas com o dedinho especial do vô, né? A dedicação do papai pela rádio foi tão grande que a minha mãe falava muito que ele às vezes deixava de comprar um liquidificador para dentro de casa para comprar um microfone para rádio. E o que a gente vê hoje, com toda a evolução da tecnologia, é a quantidade de coisa que tem dentro da rádio. Tudo que existe em duplicidade, são válvulas que na época usava no transmissor, ele comprava sempre aquilo em estoque. As agulhas do toca-disco que a gente estava vendo esses dias para trás. Você já pensou? Coisa que hoje eu acho que nem em loja tem mais. A quantidade de agulha de toca-disco que tem aqui é uma coisa muito grande. Então eu acho que assim, essa escola, esse aprendizado de vida. Um dia eu conversando com o Zé Rubens Dias, família do Zé Rubens também, né, Barbosa? Todo mundo passou por aqui. O Vaguinho, João César. Pomba, César e o Zé Rubens. O Zé fala pra mim assim: Ricardo, eu tenho as mesmas manias do Nabi. A minha mulher fala pra mim, você tem as mesmas manias do Nabi. Ele senta pra almoçar, é uma rotina do almoço, ele vai fazer determinada coisa, o gesto dele, e isso todos nós temos, eu acho. Todos nós temos um pouquinho dessa marca dele, desse jeito dele de viver. E uma outra passagem que eu achei sensacional, eu estava num restaurante aqui em Guaxupé um dia, e uma pessoa muito simples chegou em mim e falou assim: quando eu era criança, a gente engraxava sapato. Era eu e mais 3 que ficavam ali na avenida. Eu devia ter 9 ou 10 anos de idade e ficava na avenida para engraxar sapato. E aí o seu Nabi vinha com aquele carrão azul, parava e falava assim pra gente: dá um pulo lá em casa que tem um sapato para vocês engraxarem lá. Isso era 11h30 da manhã. E os meninos falavam: mas quem vai? Ele falou: pode ir todo mundo, tem bastante sapato. Chegava lá, ligava pra minha mãe: tira o sapato e dá pros meninos engraxar. Mas Nabi já engraxou o sapato anteontem, tá tudo engraxado. Dá pra eles engraxar. Tirava o sapato, punha lá no alpendre, eles iam engraxar. E aí eu me ligava pra minha mãe de novo: faz um prato de comida para cada um deles. E essa pessoa falou pra mim: Ricardo, a única coisa que eu tinha para comer era aquele prato de comida que o senhor Nabi dava pra gente. Então, o engraxar o sapato era uma desculpa pra gente ir lá na tua casa para poder almoçar. Eu acho que tudo isso deixou a vida do meu pai muito mais leve. Com tudo que ele passou durante esse período, eu posso dizer seguramente que o pai não sofreu. Sofreu 2 dias, 3 dias antes dele morrer, que era aquele momento de rompimento da vida espiritual com a vida física. Era aquela vontade que ele tinha de viver. A equipe que cuidou dele brincava: esse é o Nabi, nós precisamos chamar a NASA aqui para estudar o senhor.
porque o senhor bateu na trave tantas vezes e tá aí firme. E quando ele passava um perrengue danado por qualquer motivo que ele tenha tido, no outro dia ele estava sereno. Você entrava no quarto, ele estava com aquele olhar vivo. E a gente sempre falava: e aí, pai? Ele só arregaçava a sobrancelha assim e dava uma chacoalhada na cabeça. Quer dizer, do dia 19 de setembro de 2020, a voz do meu pai se calou. A gente nunca mais ouviu ele falar. E de lá para cá, ele comunicava com a gente com o olhar. Como ele sempre disse que acontecia na rádio. Ele e o Khaled se entendiam no olhar. Tinha alguma situação, um olhava para o outro, sabia o que era para fazer. E assim ele se comunicou com todo mundo, pelo olhar. Aquele olho azul bonito. A gente chegava no quarto, às vezes ele apertava o olho e abria, aí olhava para um lado, olhava para o outro. A gente punha muita música para ele ouvir. Falava: ei, pai, essa música é boa, hein? Ele fazia um gesto com a cabeça assim, e a gente percebia que ele estava curtindo aquela música, curtindo aquele momento. Enfim, acho que é agradecimento. Acho que a gente teve a oportunidade de ter ele por 93 anos. E toda vez que eu fazia uma mensagem de aniversário para ele, eu encerrava dizendo que eu pedi a Deus para me dar a presença dele pelo tempo que ele achasse que a gente era merecedor disso. Eu acho que realmente a gente foi merecedor por muito tempo e eu só agradeço a Deus por isso. Temos mais mensagens aqui. A gente tem uma até do Henrique. Henrique, você gravou uma pra ele aqui agora, né? Eu nem tinha visto, você já tinha jogado aqui. Vamos colocar no ar então a sua mensagem ao seu Nabi Zayat. Hoje, ao parar para escrever este texto, comecei a refletir e me indagar. O que dizer neste espaço? Como homenagear você, meu caro Nabi? Nabi Zayat, sinônimo de amor, generosidade e carisma. Uma pessoa de alto astral e que sempre tinha uma boa história para compartilhar com cada um. Mais do que um simples patrão, radialista ou professor, um verdadeiro mestre, que em 2015 abriu as portas não só da sua querida emissora de rádio, mas também de sua família, e me acolheu não só como um mero funcionário, mas como um neto por consideração. Nasci ali uma bela parceria. Quantos ensinamentos! Quantos programas realizamos juntos, quantos domingos fizemos companhia um ao outro neste mesmo estúdio. Lembro-me de todos eles. A cada novo programa que fazíamos juntos, uma nova história, um novo aprendizado para eu anotar e guardar com muito carinho. Falar hoje do Senhor Nabi não é apenas falar como era trabalhar para o Senhor, de como eu ficava louco para ouvir cada história de como foi esses 70 anos à frente da Rádio Clube, de como o Senhor era generoso na hora do seu almoço, de como o Senhor nos ensinou a trabalhar. Mais do que tudo isso, é dizer como o Senhor nos ensinou a amar a profissão de comunicador e radialista, de como é bom fazer o bem ao próximo através de tantas mensagens que divulgamos por essa onda de rádio diariamente, e como é satisfatório saber a diferença que podemos fazer na vida de cada um. O Senhor nos ensinou a amar incondicionalmente o que fazemos e que mesmo diante os obstáculos jamais podemos desistir ou parar, pois a vida continua independente do que aconteça. O Senhor nos ensinou também a agradecer.
Meu caro Nabi, o Senhor esteve lado a lado de Guaxupé ao longo desses anos, contribuindo para o crescimento dessa cidade. Foi assim que o Senhor ensinou diversos profissionais do meio rádio e inspirou tantos outros. E é por esse legado tão grande que o Senhor deixou, é que jamais qualquer uma das minhas simples palavras podem mensurar a gratidão que tenho por cada momento compartilhado contigo aqui na nossa Rádio Clube. Gratidão por cada momento, e saiba, de onde o Senhor estiver neste momento, que seguiremos aqui firmes e fortes, cumprindo o seu maior desejo e ensinamento: fazer do rádio um instrumento de transformação social, promotor do bem, do amor e da liberdade de expressão. Afinal, muitas coisas foram irradiadas pela nossa Rádio Clube. Mais do que falar sobre coisas, a Rádio Clube fala sobre pessoas. E a fórmula é simples. O assunto central da nossa programação é a vida. É o calor humano, é a alma, é o coração. É a emoção, é a vida que começa, a vida que acontece, é a vida que termina. Esta emissora caminha lado a lado com Guaxupé, valorizando a vida desta terra e escrevendo a história. Miriam Reis, ele cita a vida, ele cita a chegada da vida, a vida que acontece, e ele menciona várias vezes como a rádio esteve lado a lado com a vida das pessoas. É uma passagem completamente porque que eu sou jornalista. Vocês não sabem, nem você, nunca contei para você, nem pro Ricardo, nem pro Maurício. Meu pai queria que eu fosse médica. Minha mãe queria que eu fosse dentista. E eu ouvia a Rádio Clube todos os dias lá na padaria. E esse homem eu queria ser igual aquele homem, que era o Sonabi. E aí chegou para fazer o vestibular. E meus dois pais falavam assim: olha que você vai escolher para sua vida, hein? Cuidado. Eu fui quieta para 2 faculdades e menti pros 2 que eu tinha me inscrito nas 2 que eles queriam que eu me formasse. Eu fui lá, comunicação social. Comunicação social, eu já visualizando o jornalismo como radialista da Rádio Clube. Aquilo ali foi o meu foco. De 17 para 18 anos, que a gente vai fazer uma faculdade. E em todo momento da minha faculdade, em todo momento, em cada prova, eu tinha o Nabi Zayat na minha cabeça. Eu quero ser igual aquele homem lá. Eu quero ser igual ele. Eu quero aprender, eu quero saber. E todas as aulas que eu ia para comunicação, eu via os professores ensinando. E nas férias eu vinha para Guaxupé para ver seu vô, seu pai, trabalhando. Eu falava, pô, que lá é só saber escrever. Agora eu quero saber como é que eles vão fazer como o Sonabi faz. E voltava para a faculdade. Isso se passaram 4 anos. Eu indo e vindo para Guaxupé, ouvindo a Rádio Clube, querendo ser uma jornalista da Rádio Clube, querendo ser uma repórter, querendo fazer qualquer coisa, gente. E eu me encostava muito em qualquer transmissão. Nas minhas férias de Guaxupé, eu encostava no Sonabi e no Socalete, tá? Muitas vezes eu falava assim, ainda vou estar lá. Meu foco eu nunca perdi. E hoje eu tô aqui para falar que o meu mestre maior sempre foi o Nabi Zayat. Sempre me moldei nessa amplitude que ele tinha de um ser humano, de receber as pessoas como elas são.
Ele nunca punha um defeito na pessoa, ele aceitava as pessoas como elas são. E ele me ensinou uma coisa fundamental: humildade em querer aprender, sempre ser um aprendiz. E eu, hoje, eu sou uma pessoa muito realizada de estar passando pela mão do Ricardo, pelo Maurício, entendeu? E chegar até você, Sr. Rafael, entendeu? Então, o Sonabi me ensinou a ser um ser diferente, fazendo a diferença na vida das pessoas. Onde tem amor, tem tudo. Bom, temos um áudio aqui da Tatiana também. A gente vai ter que ir cortando, senão a gente não consegue. Fica difícil. Eu vou colocar o áudio da Tatiana aqui. Ela, inclusive, faz um pedido musical depois. Aí a gente comenta um pouquinho do áudio dela. Depois a gente solta a música que ela pede no final do áudio. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todo o pessoal que está aí na Rádio Clube, aos ouvintes, né, que são nossos amores, o nosso tudo, né, gente? Sem os ouvintes, o que somos nós, que somos locutores, comunicadores, né? Em primeiro lugar, então, quero mandar um grande beijo para todos os ouvintes de Guaxupé, de toda a região, e mostrar o imenso carinho que eu tenho por cada um de vocês, que sempre acolhe a gente tão bem, né, Rafa? Bom, eu tô deixando esse recado aqui, Rafa. Em primeiro lugar, eu quero dar os meus sentimentos, né, os meus mais sinceros sentimentos a toda a família Zayat, em principal a matriarca da família, a tia Deta, e depois, né, os filhos, né, o Ricardo, o Maurício, você, a sua mãe, a Martinha. Eu quero dizer que durante esse tempo que eu estive aí, que foram vários anos, né, da minha vida, que foram anos assim, que eu aprendi muito, e eu não ganhei patrões, eu ganhei uma família, né? E para mim falar do seu Nabi, eu sei que aqui é curto tempo, né? Mas para falar dele, gente, eu acho que gastaria muito tempo, sabe? Eu acho que um dia, se a gente sentar aí 6 horas da manhã, a hora que abre a rádio, e ficar até a hora que fechar a rádio, eu acho que não tem palavras, não tem, como que eu posso dizer, tempo, né? O tempo suficiente para falar desse grande homem que foi o seu Nabi Zayat. Trabalhar com ele, para mim, foi o maior privilégio da minha vida. O que eu aprendi com o seu Nabi, eu vou levar para a vida inteira. Não vai ser só por um momento, não vai ser só por agora, sabe? Eu vou levar para a vida inteira. O que ele me ensinou em termos de profissionalismo, de honestidade. Hoje eu tenho a minha empresa, né, de carro de som, a Excelência, e tudo que eu tenho, o que eu sou, o que eu conquisto, abaixo de Deus, gente, eu devo ao seu Nabi. Porque ele me ensinou tantos valores que eu falo assim que não tem preço, sabe? Todos os salários que eu recebi aí por todo esse tempo não paga para mim, né, o que eu recebi de valores, de conquista. Falar dele é muito difícil, a gente se emociona muito, né? Porque ele não foi um patrão, ele foi um pai para todo mundo aí da rádio. Ele chamava a gente de artista. Artista, chega aqui. Às vezes era para dar também uns pitinhos, viu, gente? Porque ele, quando tinha que falar, ele falava mesmo, com carinho, viu? Sempre com carinho. Ele nunca chamou atenção humilhando, ele nunca chamou atenção de ninguém sendo, querendo ser, tipo, se pôr como um patrão, não. Ele sempre chamou com carinho, ele sempre tratava a gente com muito amor, muito respeito. Então, assim, trabalhar com ele, pra mim, gente, foi a maior dádiva que Deus me deu na vida. E eu posso dizer com todas as palavras do mundo, eu posso dizer, ou melhor, com todo sentimento do mundo que eu tenho. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado o seu Nabi na minha vida, por ter sido meu patrão, por ter tido, assim, durante o tempo que a gente trabalhou junto, por ter tido tanto respeito, tanto carinho, tanta sinceridade, né? Tinha dia, gente, que ele olhava pra mim e eu já sabia a música que ele queria. Aí eu colocava a música, ele me chamava lá dentro, ei, artista, se Deus quiser, nós vamos trabalhar por muito tempo ainda. E no dia de sábado, sabe, gente, eu gostava muito de conversar com ele, porque não tinha ninguém na rádio. Então tinha um programa, uma melodia e 2 intérpretes. Então a gente tinha muito tempo pra gente conversar. E ali ele contava, né, pra mim, dos artistas que ele trouxe pra cá, de como foi a trajetória dele durante o tempo, assim, que ele começou a rádio, né? Então eu ficava olhando assim, eu nem piscava, sabe? E ele contou uma história pra mim, que ficou na minha memória, entre outras, da Linda Batista. Eu amava quando ele contava a história da Linda Batista pra mim, sabe? E às vezes eu queria puxar conversa com ele, aí eu sentava lá, Nabi,
Ah, eu precisava saber mais da história da Linda Batista, como que foi, viu? Aí ele contava tudo de novo, aí eu amava, sabe? Nossa, pra mim não tem preço, gente, não tem preço. E, assim, nós perdemos um ser iluminado. Não foi porque ele foi morar com Deus, que é o lugar certinho onde ele tá, ao lado de Deus, e a gente tá falando isso, não. Eu sempre achei o seu Nabi um ser diferente, de muita luz, sabe? Ele realmente ele era diferente. Ele tinha muito amor pra dar, sabe? Ele não fazia exceção de pessoas. Não sei, gente, eu gostava demais dele, sabe? Eu tinha um amor por ele, assim, de filha mesmo. Eu amava demais ele. E eu quero agradecer, seu Nabi, aonde o senhor estiver. Eu quero dizer que eu amo muito o senhor, que muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Muito obrigado pelos momentos que eu passei dificuldade, né? E eu tive, às vezes, eu não ia trabalhar. E o senhor ficava bravo e sempre assim o senhor ainda me dava outra chance, outra oportunidade, né? Que a gente tem momentos na vida que a gente passa que não são fáceis e a gente acaba, às vezes, prejudicando um pouco o trabalho da gente, né? Mas durante esse tempo ele teve tanta paciência e, sabe, e hoje eu sei que ele foi um anjo, né? Também, não só na minha vida, mas na vida de muita gente. Então, eu quero dizer que aonde o senhor esteja, que eu sei que o senhor está num lugar bom com Jesus no céu, aguardando a chegada de cada um de nós, né? Que essa é a lei da vida. E eu quero agradecer muito, seu Nabi, por tudo que o senhor fez por mim. Muito obrigado. E dizer que, mais uma vez, eu te amo de coração. Rafa, se der, você toca para mim uma música? É a música que ele sempre pedia para mim. Nelson Gonçalves, Cara a Cara. Essa música, gente, nossa, não podia faltar no repertório dele. Toda vez, podia colocar todo dia que ele não achava ruim, sabe? Não achava ruim, né? Então, o que hoje em dia, o que eu aprendi, eu posso levar para minha vida inteira. E foi graças ao Senhor. Olha, mais uma vez, Rafa, obrigado pela oportunidade, tá? E eu quero mandar um abraço mais uma vez aos nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes, que sem eles, mais uma vez, eu quero repetir, né? Nós não somos nada. Olha, um beijo para cada um de vocês. Eu quero dizer que eu amo vocês, cada um, viu? Eu sei que agora eu estou entrando em muitos lares de Guaxupé e região. Eu quero dizer que eu amo vocês e que Feliz Natal, Feliz Ano Novo, se a gente não encontrar, né? Que o ano que se aproxima seja um ano de muitas bênçãos, muitas vitórias e, se Deus quiser, a gente continua por aqui com muita fé em Deus. Que Deus ilumine cada um de vocês. Tenham muita paz, muita saúde. São os meus votos. Tati Locutora e Estúdio Excelência. Rafa, um beijo. Fica com Deus. Tantas e tantas passagens da Tatiana aqui também com a gente, hein, Ricardo? Mas sabe o que eu falo? Que a pessoa boa, a porta está sempre aberta. A gente tem na vida momentos bons e momentos difíceis. Não vou nem falar momentos ruins. Momentos difíceis que todos nós passamos. Mas uma coisa que me marcou muito e que a partir de agora eu trago como lição na minha vida é que você tem que escrever a sua vida sempre a lápis. A Silene fez a oração na cerimônia do funeral e ela falou isso, que você deve escrever a sua vida sempre a lápis, porque se você precisar corrigir, não vai rasurar ou estragar aquela folha que pode ser a última folha de papel que você tem à tua disposição. Então isso é uma lição de vida que eu passo a carregá-la comigo e acho que a gente deve compartilhar com todo mundo. E assim foram várias pessoas que por aqui passaram. Se pegar o livro de registro de funcionário, tem funcionário que tem 4, 5, 6 fotografias, 6 páginas no livro, porque foi e voltou, por quê? Porque sempre saiu deixando a porta aberta. Isso é importante. Bom, vamos colocar a música da Tatiana, que ela pediu. A gente coloca só um breve intervalo e a gente volta para poder despedir. Perfeito. E passar pro Sucesso e Companhia.
Quero ver a sua cara quando um belo dia, nos acasos desta vida, só por ironia, a vida nos deixar cara a cara outra vez. Você vai estar marcada, com certeza, pois o tempo não perdoa e destrói a beleza. O tempo é que nos faz todos iguais. Você vai procurar então ver no meu rosto o que ficou do meu velho desgosto, das coisas todas que você me fez. Vou lhe dizer, não tenho mais passado. Eu me esqueci de vez do seu amor. Quero ver o seu cabelo branco e desarrumado, seu sorriso entristecido, falso e desbotado, e suas mãos cansadas de tanto lutar. Quero ver no seu olhar um pouco de loucura e sentir na sua voz um tanto de amargura, remorso pelo que você me fez. Talvez eu vá sentir então um pouco de piedade quando notar que a felicidade você não teve, a vida lhe negou. Vou rir meu riso debochado quando souber que tudo deu errado, que era eu por fim seu grande amor. Quero ver a sua cara quando eu for sincero e lhe disser que ainda lhe quero, e lhe disser que eu ri pra não chorar. E então juntar os pedaços da gente, beijar você apaixonadamente e ser feliz pela primeira vez. E então juntar as tristezas da gente, beijar você num beijo doce e quente e ser feliz pela primeira vez. E então gente, beijar você de um jeito diferente, fazer o amor que a gente ainda não fez. Continuando aqui com esse programa especial que no horário do Radiolar, né? Não dá pra falar o Radiolar. O pessoal perguntando, e aí? Tudo no seu tempo, né? A gente vai ver, vai ser as melhores escolhas e com certeza que agradariam o seu Nabi. É verdade, é verdade. Eu falo que eu ouvi de uma pessoa dizendo que a frase que ninguém é insubstituível, ela quebra essa regra agora. Porque a gente tomou uma decisão, né, Rafa, 2 anos atrás, de manter o Radiolar vivo, enquanto ele estivesse vivo.
A gente manteve as gravações. A gente percebia que alguns dias ele já não estava tão bem, tão... Variava muito, né? O perfil de um dia para o outro. Muito. E a gente optou por isso. Tanto é que muita gente não sabia que ele estava acamado, que ele estava doente, que ele já não falava mais, né? Há mais de 2 anos. Porque a gente manteve essa chama acesa. E realmente, daqui para frente, eu acho que é uma decisão que a gente tem que tomar com muita serenidade, porque o Radiolar é o começo da rádio. 1º de junho de 1951 entrou no ar o Radiolar. Foi o primeiro programa da rádio. Então, a história da rádio, ela tem o início, ela começa com o Radiolar. Só que eu acho que não tem ninguém para fazer esse programa. Quando às vezes eu precisava fazer o programa, porque o meu pai ia em alguma coisa, ia, sei lá, ou viajar, enfim. Quantas vezes que ligavam pessoas aqui e falavam assim, não, sem o Nabi... Não dá, né? Não dá. O Radiolar sem o Nabi não dá. Quem que é esse que está fazendo o Radiolar aí? E a gente tentava tocar o programa, inclusive quando ele anunciava o aniversário, meu prezado e querido amigo fulano de tal, né? A gente tentava sempre imitar ele nesse ponto. Aliás, eu acho que todos nós imitamos ele em alguma coisa. Ele deixou realmente uma marca em cada um de nós, seja na forma de falar, de viver, de trabalhar, de tratar a família, de tratar a esposa, de tratar o irmão. Então, é isso. Bom, a gente citou a Maria Amélia Chueire, ela mandou inclusive um áudio pra gente aqui agora, ó. Olha, Rafael, Ricardo, amigos aí, eu tô ouvindo o programa aqui com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei dizer há quanto tempo eu não senti uma emoção dessa. Eu fico me lembrando quando ia chegando o dia do meu aniversário, aniversário da Itinha, aniversário da minha filha, a gente com o ouvido colado no rádio para ouvir o Nabi falar o nome da gente. E aquilo era uma emoção. São coisas que têm um valor emocional, um valor afetivo muito grande. Pode passar o tempo que for, que a gente não vai esquecer. Esse programa tem um significado enorme desde a minha mais tenra infância. No rádio da cozinha, eu lembro um rádio na época das ondas AM, e Tinha ouvia, a minha mãe ouvia, a Tereza lá em casa ouviam, e a gente cresceu ouvindo a Radiolar, o programa Suas Ordens, como é que chamava as dois sons, 2 intérpretes. Nossa, a gente adorava isso. Então, olha, parabéns aí e muita força para vocês. Maria Amélia, obrigado, viu? Obrigado pela mensagem aqui. A gente está tentando conduzir, tem muitas mensagens, evidentemente que a gente não vai conseguir passar todas. Inclusive temos algumas mensagens de emissoras co-irmãs, que a gente pode dizer, por exemplo, do pessoal da Rádio Cidade, o Neto, o Miguel Filho da Pássaro da Ilha, todos eles já mandaram as mensagens, as manifestações, a homenagem que eles fizeram lá. Não vai dar tempo da gente colocar tudo agora, a gente vai colocar no ar sim, no seu devido tempo. Então a gente gostaria muito de agradecer todas as mensagens enviadas. Pelo menos para quebrar um pouco o clima, a Janine mandou aqui pra gente o seguinte: ele deve estar falando, o que essa cambada de bico de luz está fazendo tudo junto. Mandou aqui pra gente também. Tem o áudio, Ricardo, tem o áudio do Felipe, é isso mesmo? Vamos lá, ó. Eu quero mandar essa homenagem pro meu vovô, que ele foi um vovô muito especial, que eu amo muito ele, que ele vai estar nos nossos corações, assim como ele tá lá no céu, nos nossos. Beijo! Tchau, vovô! Tá aí, né, Rafael? Mais um aprendiz, né? Mais um que já tá no caminho do vovô, né? Mais um aprendiz. Que coisa Paulo. Muito boa, viu? É um legado, né? É o que a gente falou do legado. Eu acho que meu pai curtiu muito o Felipe. Acho que o Felipe veio fora da sequência dos netos, e para mim foi muito significativo
eu dar um neto pro meu pai. Todo dia ele passava na minha casa, todo dia, sem exceção. Podia estar chovendo, o que fosse. Ou ele me ligava e falava assim: e o rapazinho? O rapazinho já dormiu? Posso dar uma passada aí? E assim foi. Agradeço muito a Deus por isso também. Uma mensagem que a gente recebeu aqui também que é muito bonita. Inclusive, agradecer muito a Paula Cury e toda a família. Também mais uma família que faz parte da nossa família, conforme o próprio Caetano falou. A Paula manda pra gente: boa tarde, que programa lindo. Quanta emoção mista de tristeza, alegria e saudades. Jamais pensei em Nabi Zayat desassociado da figura de meu pai Khaled Cury e vice-versa. Nesses 36 anos que Nabi sobreviveu a Khaled, não houve que pra mim maneira de separá-los. Então, agora mais do que nunca, penso nesses dois queridos unidos na luz de Cristo. Acredito que nunca estiveram tão juntos como neste momento, e dou graças a Deus por isso, porque imagino a alegria do Khaled em receber Nabi no lado de lá. É uma honra para nós também fazer parte dessa família Rádio Clube de Guaxupé. Família essa que Nabi conduziu com amor até quando Deus quis. E como eu já disse ao Ricardo, a morte não venceu nada, quem venceu foi o amor. O amor que ele, Nabi, espalhou entre todos, sua família, seus amigos, seus ouvintes, seus funcionários e seus conterrâneos. Morreu o homem e ficou uma das histórias mais bonitas de Guaxupé. História de um homem que respeitou sua profissão e a todos que fizeram parte da sua vida, e que ela será eterna no nosso coração e contada muitas vezes por todos nós. Sempre como exemplo para os mais jovens. Nossos sinceros sentimentos, Paula Cury e família. A Paula resumiu um pouco aí, né, capitão? Nossa senhora. Haja coração, hein? Beleza. A gente tem muita mensagem de ouvinte também. Muitos ouvintes mandaram mensagem desde domingo, mandando mensagens. A gente vai separar tudo isso, todas as mensagens e tudo mais. A gente vai fazer até conforme o Maurício falou hoje de manhã, pra gente fazer uma página especial no nosso site, tudo pra gente poder ir replicando isso. Mostrar um pouco mais esse carinho dos ouvintes com ele, e a gente vai fazer sim. Mas 13 horas 58 minutos. O tempo vai chegando ao fim aqui nesse período, mais um programa que era para ser o Radiolar. Paulo Júnior. Rafael, eu agradeço muito, mas muito mesmo, a tudo aquilo, né, que eu aprendi e tudo que o seu pai, o seu avô, o pai do seu Ricardo, do Maurício, da Martinho, me passou, né? Sou muito grato por fazer parte dessa família e trabalhar na Clube FM. Miriam Reis. A palavra que eu mais aprendi a falar é que ela vem da alma. Então Sonabi, gratidão. De alma para alma. Gratidão. Capitão, falamos de muitas histórias que a gente não teve tempo de contá-las aqui, mas pode ter certeza que não faltarão oportunidades. Voltaremos nesses mesmos microfones para continuar falando de seu Nabi Zayat, continuar falando um pouco mais da história. Eu acho que é sempre oportuno, sempre válido, e com certeza esse legado dele não para por aqui. Perfeito, Rafael. Eu gostaria de, ao encerrar essa participação, muita gente não sabia, por exemplo, o Nabi não era guaxupiano, ele veio natural de Osasco, acho que Osasco, né? É de São Paulo, capital. São Paulo. E eu tive a honra de conceder-lhe o título de cidadão guaxupiano numa noite muito memorável que nós vivemos lá na prefeitura e depois lá na sua residência, onde ele recepcionou pessoal. São 60 anos de convivência que vão ficar marcados por toda a minha vida, e eu digo a vocês, eu sou o último. Eu sou o último dos remanescentes.
da Rádio Clube. Que Deus me dê força para ainda continuar minha vida e um dia nós estaremos aí em cima, no alto, formando a nossa equipe da verdade. Boa tarde para vocês. Ricardo. É isso mesmo. Eu quero deixar essa palavra realmente de gratidão ao meu pai por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele ensinou a todos nós, por esse legado, por essa história, por esse, enfim, e acreditar que ele tá aqui, tá em cada pedaço, em cada atitude, guiando a gente, orientando, abençoando, tomando a benção dele, como eu fazia todo dia. E é isso. Eu acho que Deus nos dê força, sabedoria para conduzir essa história, para manter essa história viva, porque a responsabilidade nossa é muito grande. E aproveitar e convidar para a missa de 7º dia hoje, às 19 horas, na Catedral de Guaxupé. E a nossa gratidão e agradecimento a toda essa família que meu pai construiu aí. Esses ouvintes, amigos, que todos sofreram com a gente, sofrem com a gente e rezam todos os dias pela alma do meu pai. É isso. Bom, eu quero pedir então também um pouco de o entendimento das pessoas que mandaram os áudios pra gente aqui. Vários inclusive companheiros de trabalho mandaram, a gente não conseguiu exibir todos, não faltarão oportunidades, podem ter certeza que a gente vai exibir em outras ocasiões, sim. Gente, vocês imaginam o quanto é difícil fazer esse espaço, tentar fazer um pouco mais para falar um pouco da história do Seu Nabi Zayat, e esse legado não dá para falar em um programa, em uma hora. Talvez demoraríamos mais umas 7 décadas para a gente poder contar um pouco mais de tudo que ele fez. Estaremos aqui, levando o seu legado, tentando acrescentar um pouco a mais nesse legado que ele criou. Conforme o Ricardo disse, a gente reitera aqui o convite à missa de 7º dia que acontece hoje na Catedral. 14 horas, 2 minutos, a gente abre o espaço aqui para o Sucesso e Companhia, e não tem como, a gente tem que finalizar esse espaço com o encerramento do Radiolar, né? Radiolar, a revista social da cidade, chega ao seu final. Apresentamos fatos, notícias, esportes, curiosidades, informações úteis. Com os nossos melhores agradecimentos, renovamos o convite para a nossa próxima audição. Radiolar, de segunda a sábado, neste mesmo horário. Muito grato e boa tarde.